Olá, meu querido e amado irmão, minha querida irmã, bom dia! Hoje é quarta-feira, estamos ainda na oitava da Páscoa, hoje é dia 15 de abril e eu peço mais uma vez licença para entrar na sua casa, para lhes anunciar coisas boas, para lhes anunciar palavras de esperança e de fé. Quero lhes anunciar agora o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Com alegria vos anuncio o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Glória a vós, Senhor. Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros da cidade de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas as coisas que tinham acontecido na cidade. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e se pôs a caminhar junto deles. Os olhos deles estavam como que embaçados e não reconheceram que era Jesus. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: será você o único estrangeiro na cidade de Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades entregaram para que ele fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele seria o libertador de Israel, mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do nosso grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que tinham visto anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres haviam dito, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: ó insensatos e lentos de coração para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia a respeito dele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo por todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria mais à frente. Mas eles insistiram: fique conosco, Senhor, porque já é tarde e o dia já está terminando. Então Jesus entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou-os e partiu na frente deles. Então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus. Mas Jesus ficou invisível diante deles. Então eles disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as sagradas Escrituras? Na mesma hora eles se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros, que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinham acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando Jesus partiu o pão. Queridos e amados irmãos e irmãs, estas são palavras para a nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, queridos benditos de Deus, o Evangelho de hoje é conhecido como
os discípulos de Emaús. O Evangelho faz a narração de uma caminhada de Jesus ao lado de 2 discípulos que estariam indo embora de Jerusalém, desiludidos com a morte de Jesus. Lucas situa a sua narração informando que essa caminhada acontecia no mesmo dia em que Jesus ressuscitou, um domingo. Lucas só informa o nome de um deles, Cleofas. Quem seria o outro? Seria um homem ou seria uma mulher? Na verdade, isso não importa. O outro pode ser qualquer um, inclusive eu ou você, que me ouve neste momento. Qualquer um de nós. O que Lucas pretende nos mostrar com essa narração? Ele pretende nos mostrar que existe um lugar entre aspas, que é o lugar por excelência para fazermos a experiência de Jesus ressuscitado. O lugar entre aspas que podemos experimentar e encontrar Jesus ressuscitado. Que lugar é esse? A Eucaristia. Os 2 discípulos somente reconheceram Jesus depois que ele tomou o pão, o abençoou, partiu e disse e deu a eles. Essa narração de Lucas é uma alusão à Eucaristia. Portanto, meus irmãos, gravem o que eu vou lhes dizer. É na Eucaristia que fazemos hoje a experiência de Jesus ressuscitado. De novo, a Eucaristia é um lugar, entre aspas, é um lugar teológico que podemos experimentar Jesus ressuscitado. Participemos da Eucaristia. Na Eucaristia nós temos verdadeiramente a presença de Jesus ressuscitado. Por isso, digamos, graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Proclamemos a nossa fé agora, dizendo todos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou no 3º dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Façamos juntos agora, meus irmãos, a oração de Santa Rita. Ó poderosa Santa Rita de Cássia, chamada Santa das Causas Impossíveis, advogada dos casos desesperados e auxiliadora em todas as horas, intercedei junto a Deus para que me conceda alcançar a graça de que tanto desejo e necessito. Concedei também a mim perseverança na oração e na caridade, que por sua intercessão e mérito eu possa amar os meus inimigos e enfrentar as tribulações desta vida com renovado espírito de oração e aceitação dos desígnios de Deus. Ó Santa Rita das Causas Impossíveis, intercedei por nós. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Rita de Cássia, livra-nos, o Deus Todo-Poderoso, desta pandemia que assola o Brasil e toda a humanidade, e nos conceda saúde e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos, um excelente dia para você e sua família, saúde e paz.